E vamos começar aí mais um programa Show de Bola nessa quarta-feira, dia 12 de julho de 2023. Agora o programa sendo gravado às 16 horas e 9 minutos. Então vamos falar do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem o Botafogo disparado na frente, né? Como eu venho alertando sobre essa equipe do Botafogo, uma equipe muito bem montada. Está com 36 pontos na primeira colocação. E olha só, nas 4 primeiras colocações, quase um campeonato carioca aqui, ó. Botafogo em primeiro com 36, o Flamengo em segundo com 26 pontos, o Grêmio em terceiro com 26 e o Fluminense na quarta colocação com 24 pontos. O Palmeiras vem em quinto com 24, empatado com o Bragantino, também com 24 pontos na sexta colocação. Em sétimo, Fortaleza com 23 pontos. Na oitava colocação, São Paulo com 22. Cruzeiro vem em nono com 21 e o Inter na 10ª colocação também com 21 pontos. A 11ª colocação é do Atlético Paranaense com 20 pontos, seguido do Atlético Mineiro com 20 pontos também na 12ª. O Santos vem com 16 pontos na 13ª, o Cuiabá também em 14º com 16 pontos. O Corinthians vem em 15º com 15 pontos. A equipe do Bahia em 16º com 13, abrindo aí a zona de rebaixamento. O Goiás com 17 pontos, com 11. Em 18º com 10 pontos, o Curitiba. O Vasco em 19º com 9 pontos, empatado com o América com 20 pontos. Então tá aí a tabela do Campeonato Brasileiro. É a grande surpresa aí desse início de ano. O Botafogo na liderança e com muita folga, com 10 pontos na frente do Flamengo e do Grêmio, que estão empatados em segundo e terceiro lugar. E aí Flamengo, Grêmio, Fluminense, Palmeiras, nada de novidade essas equipes ali na primeira colocação. O Grêmio, que já era esperado, mesmo subindo para a Série A esse ano, já era esperado um bom campeonato brasileiro da equipe do Grêmio. E o Botafogo aí, o grande destaque, liderando de forma justa, com futebol eficiente, vencendo partidas importantes fora de casa. Então, parabéns aí ao Botafogo, grande líder do Brasileirão com 36 pontos. E a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, nós tivemos o Vasco perdendo em casa para a equipe do Cruzeiro por 1-0. Bahia e Cuiabá empataram 1-1, a equipe do Bahia jogando com uma equipe mista ali, né, sem vários titulares devido ao confronto da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro em casa perdeu para o Corinthians. Então, o Corinthians com dificuldade em crise, é só enfrentar o Atlético Mineiro lá no Mineirão, que dá uma acalmada aí na crise corintiana. Então, o Corinthians venceu por 1-0 o Atlético Mineiro. O Felipão estava suspenso dessa partida, não estava no banco de reserva, que nós poderíamos ver aí o duelo entre Luxemburgo e Felipão, duelo da década de 90 aí, sendo refeito em 2023. E aí o Corinthians venceu por 1-0. O Curitiba venceu o América por 3-1, apostava aí numa vitória do Curitiba nessa partida. O Curitiba vem jogando bem aí nos últimos jogos, conseguindo se recuperar. Então venceu o América por 3-1. Grande partida, né, dessa rodada. Essa rodada passada não tivemos clássicos regionais, né, clássicos ali estaduais, melhor dizendo. Mas nós tivemos jogos fundamentais e importantes para a tabela do campeonato. Um deles foi esse Flamengo e Palmeiras, que terminou empatado 1-1. O Santos venceu o Goiás por 4-3, venceu ali no domingo de manhã, a equipe do Goiás em casa e saiu aí de uma fila de 12 jogos sem vitória. Então o Santos voltou a vencer 4-3. O Fluminense venceu o Inter, também esperado, 2-0, com o técnico da seleção brasileira, o Fernando Diniz. Tem um vídeo aí que nós falamos sobre o Fernando Diniz na seleção brasileira. Bragantino e São Paulo empataram 0-0, até surpreendente, esperava uma vitória do Bragantino. São Paulo jogando com os seus reservas, todos reserva, até o goleiro.
e aí conseguiu segurar um 0-0 com o Bragantino, que vem muito bem nas últimas rodadas. O Bragantino não toma gol em casa há muito tempo. Fortaleza 1, Atlético Paranaense 0. E para encerrar a rodada, um grande jogo de líder e vice-líder até então, o Botafogo foi até o Sul enfrentar a equipe do Grêmio e conseguiu uma vitória por 2-0. Ótima vitória do Grêmio, mais uma vez vencendo o adversário direto fora de casa. Até surgiu a brincadeira, né, da equipe de torcedores do Botafogo. Escolhe aí onde vocês... escolhe o time que vocês querem que o Botafogo enfrenta, e para dar peso a gente vai e ganha aí na casa do adversário. O Botafogo venceu o Palmeiras recentemente, agora venceu a equipe do Grêmio também. Então, mais uma vitória, 2-0 e sem gol do Tiquinho Soares, hein? Então, parabéns à equipe do Botafogo mais uma vez fazendo um ótimo campeonato brasileiro. E agora vamos para a 15ª rodada do Brasileirão, começando nesse sábado, 21 horas, Botafogo e Bragantino, jogão, hein? Jogão, como eu disse agora há pouco, o Bragantino vem aí fazendo ótimas partidas e o Botafogo dispensa comentários. Então, vale a pena você dar uma paradinha para assistir esse jogo no sábado, às 21 horas. O único jogo do sábado é esse, Botafogo e Bragantino. No domingo, nós temos às 11 da manhã a equipe do Cruzeiro enfrentando o Coritiba. Às 16 horas, dois clássicos aí do futebol brasileiro. Fla-Flu, às 16 horas, Fluminense enfrentando a equipe do Flamengo. E o Sansão, o São Paulo, recebendo o Santos no Morumbi. Então, essas duas partidas aí às 16 horas, e a equipe do Fortaleza também recebe o Cuiabá em sua casa às 16 horas do domingo. Às 18h30 tem Inter e Palmeiras, bom jogo também, e Atlético Paranaense e Bahia. Na segunda-feira, às 20 horas, tem Goiás e Atlético Mineiro. Duas partidas não vão acontecer por causa do jogo de volta da Copa do Brasil. O Corinthians e o Grêmio e o América e o Vasco não acontecerão porque Corinthians e América vão se enfrentar. Já vamos falar daqui a pouquinho da Copa do Brasil, porque esse jogo foi transferido para esse final de semana, porque também vamos falar já da Sul-Americana. O América e o Corinthians jogaram ontem pela Sul-Americana e por isso que eles vão se enfrentar pela Copa do Brasil no próximo final de semana, no sábado. Palpites: Botafogo e Bragantino, vitória do Botafogo 2-1. Cruzeiro e Coritiba, vitória do Cruzeiro 2-0. Fluminense e Flamengo, vitória do Fluminense 1-0. São Paulo e Santos, vitória do São Paulo 2-0. Fortaleza e Cuiabá, vitória do Fortaleza 1-0. Inter e Palmeiras 1-1. Atlético Paranaense e Bahia 2-0, vitória do Atlético Paranaense. Na segunda-feira, Goiás e Atlético Mineiro, vitória do Atlético Mineiro 1-0 sobre o Goiás. Falando aqui de Atlético Paranaense, o Barcelona oficializou a contratação do atacante do Atlético Paranaense, do Vitor Roque, para a próxima temporada 2024-2025, aí, valores exorbitantes sendo envolvidos nessa negociação. Então, esse aí são os palpites da 15ª rodada, e a rodada está aí para você acompanhar. Então, 15ª rodada do Brasileirão, começando no sábado, 21 horas, e terminando na segunda. Lembrando que serão 8 partidas, 2 jogos não acontecerão nesse final de semana. Aproveitando, né, vamos falar aqui rapidinho da Série B, as colocações. Nós temos o Vila Nova em primeiro lugar, a equipe do Criciúma em segundo, o Sport caiu para terceiro lugar. O Novo Horizontino continua na 4ª colocação na zona de classificação para a Série A no ano que vem, hein? Torcida aí para o Novo Horizontino. Vitória está na 5ª colocação. E os outros paulistas, nós temos o Mirassol em sexto, o Guarani em 8º, Botafogo em 10º, Ponte em 13º e Ituano em 14º. Então todos ali fora da zona de rebaixamento para a Série C. Então as equipes paulistas vão se mantendo aí na Série B, longe da zona de rebaixamento. Na Série C, o São Bernardo está na 7ª colocação,
se classificando para a próxima fase, nesta colocação, empatou com a equipe do Altos, do Piauí, na última rodada, e no próximo sábado vai enfrentar a equipe do Manaus às 16 horas. Então, São Bernardo e Manaus às 16 horas no próximo sábado. Na Série D, nós temos a equipe do Santo André no grupo 6, se classificando para a próxima fase, e os outros paulistas no grupo 7. O 15 de Piracicaba e o Ferroviária precisam melhorar, que não estão na zona de classificação para a próxima fase, e a Inter de Limeira, sim, se classificando nesse momento para a próxima fase aí, a Inter que também está no grupo 7. Então, esses são os paulistas aí e um geral da Série B, Série C e Série D do Brasileirão. Como eu falei ali atrás, né, a equipe do Corinthians ontem venceu por 1-0 o Universitário no jogo de ida do playoff da Sul-Americana. Então, as equipes que vencerem o playoff entram nas oitavas de final. Então, o Corinthians, que veio da Libertadores, que ficou em terceiro, venceu o Universitário por 1-0, que ficou em segundo no seu grupo. O Colo-Colo venceu o América por 2-1. Então, no jogo de volta, o América precisa vencer de 1-0, levar a partida para os pênaltis para classificar, e o Corinthians joga pelo empate. Jogo difícil do Corinthians contra o Universitário lá no Peru, hein? Não vai ser fácil, não. Então, o Corinthians que priorizou o jogo da Copa do Brasil e está priorizando o brasileiro. Então, 1-0 aí, conseguiu vencer com os garotos lá do Corinthians. As outras equipes aí do Brasil, o Botafogo hoje enfrenta o Patronato, hein? Botafogo e Patronato, Botafogo que ficou também na segunda colocação do seu grupo, o Patronato que veio da Libertadores da América, então vão se enfrentar hoje. As outras equipes que já estão nas oitavas de final é a equipe do São Paulo, do Goiás, do Fortaleza e do Bragantino, que vão esperar aí os vencedores dos playoffs para ver quem vai se enfrentar. Lembrando que a Sul-Americana, além de dar a vaga para a Copa do Brasil, se o brasileiro que for campeão, além de dar a vaga para a próxima Libertadores, para disputar a Recopa Sul-Americana, também agora vai enfrentar o vencedor da UEFA. Então, o vencedor da UEFA Europa League vai enfrentar a equipe da Sul-Americana. Então, mais um aí, jogo de visibilidade para a Sul-Americana, cada vez a Sul-Americana ganhando espaço aí no cenário para que se torne um campeonato mais importante. Então, destaque aí para esse confronto contra o vencedor da UEFA Europa League. E aqui rapidamente, a Libertadores só em agosto vai ter os jogos de volta, mas já tem o sorteio. O Atlético Nacional enfrenta a equipe do Racing, o Nacional do Uruguai enfrenta o Boca, Deportivo Pereira enfrenta o Independiente del Valle. O grande clássico aí, Atlético Mineiro e Palmeiras, depois a gente fala quando estiver mais próximo aí, nos próximos programas. Então, Atlético Mineiro e Palmeiras de novo se enfrentando na Libertadores. O Bolívar enfrenta o Atlético Paranaense, o Bolívar que ficou em segundo no grupo do Palmeiras com 12 pontos, pontuação alta, jogo na altitude, então o Atlético Paranaense vai ter que ficar esperto aí com essa primeira partida fora de casa. O River Plate enfrenta o Inter de Porto Alegre, o Argentino Júnior pegou o Fluminense e a equipe do Flamengo pega o Olímpia. Então, são esses aí os jogos da Libertadores, só em agosto essas partidas vão acontecer, e aí mais próximo a gente fala e destrincha aí sobre os favoritos. E agora a Copa do Brasil, nós temos hoje aí, tem uma ameaça de ciclone no sul do país. Então, esse jogo entre Grêmio e Bahia, que está marcado às 19 horas, ainda havia dúvida se ele vai acontecer ou não. Então, até esse presente momento eu não tenho a informação correta, tá? Então, Grêmio e Bahia hoje às 19 horas. Para mim, o Grêmio vence o jogo e consegue avançar, lembrando que a primeira partida terminou empatada. Às 21h30 tem Atlético Paranaense e Flamengo. Então, minha aposta é para a vitória do Atlético Paranaense. Se for por um gol de diferença, a partida vai para os pênaltis. Então, para mim, o Atlético Paranaense vence no tempo normal. E aí, pênalti é loteria.
Então tudo pode acontecer, mas eu apostando aqui, aposto minhas fichas no Atlético Paranaense. Amanhã tem Palmeiras e São Paulo. Primeiro jogo São Paulo venceu por 1-0. Então tem aí a volta no estádio do Palmeiras, sempre Palmeiras muito forte, concentrado para essas partidas. A minha aposta é o Palmeiras passando para a próxima fase. Então, o Palmeiras deve vencer o jogo, para mim, por 2 gols de diferença do São Paulo, passando para a próxima fase. Se a partida for para os pênaltis, o São Paulo passa. Então fica aqui essa aposta. Eu aposto no Palmeiras passando no tempo normal, mas se for para os pênaltis, o São Paulo que vai passar. E no sábado às 16h30, Corinthians e América se enfrentam e o Corinthians deve conseguir avançar com o retorno aí do Renato Augusto. A equipe do Corinthians está aí no momento bom. Venceu o Atlético Mineiro, venceu ontem com a garotada, então o clima é favorável para uma vitória do Corinthians, né? Vai ter que reverter o resultado, mas eu acredito numa vitória com mais de 2 gols de diferença. O Corinthians que perdeu por 1-0 no jogo de volta, e aí passariam Grêmio, Atlético Paranaense, Palmeiras e a equipe do Corinthians. Só o Flamengo aí que eu apostei na semana passada, mas agora eu acreditava que o Flamengo ia fazer uma diferença maior no jogo de ida, então agora minha aposta mudou para Atlético Paranaense, e aí nós teríamos Grêmio e Atlético Paranaense e Corinthians e Palmeiras na próxima fase da Copa do Brasil. Então esse aí é o programa Show de Bola aqui com Ale Moraes. Então fique ligado aí na próxima semana, a gente falando como foi essas rodadas da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, e aguardando aí, como sempre, a Copa do Mundo Feminina. Então fique ligado que nós vamos ter boletins aí mais dias na semana falando sobre a seleção brasileira feminina na Copa do Mundo. Então esse foi o programa Show de Bola com Ale Moraes aqui no canal Ale Moraes Veículos da História. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.